Olá pessoal, muito boa tarde a todos que estamos assistindo, que vão assistir nosso estudo. Hoje, dando sequência ao livro, o estudo do livro Emmanuel, estaremos iniciando o capítulo 3, Roma e a Humanidade. Então nós vamos, antes de começar nosso estudo, vamos meditar um pouquinho, acompanhar nossa irmã Marina, que vai fazer uma prece abençoando, pedindo bênçãos e auxílio da espiritualidade maior para o nosso estudo desta tarde. Vamos lá. Senhor Jesus, irmão querido, que nessa tarde nós possamos ter bastante entendimento e que as lições deixadas pelo Senhor nós possamos colocar em prática. O Senhor possa aproximar de cada um de nós, nos dar um abraço apertado. Os nossos amigos que estão assistindo em casa também, recebam esse abraço carinhoso e que essa paz, essa luz que o Senhor está transmitindo para nós possamos repartir com todas as pessoas que encontrarmos pelo nosso caminho, principalmente os nossos familiares. Peço também a proteção para as pessoas que deixaram os nomes nos cadernos, os encarnados e os desencarnados. E vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida, agradecer a espiritualidade amiga que preparou para nós esse ambiente e pedir a eles proteção e luz para que possamos tirar o maior proveito das lições que vamos estudar hoje. Continue conosco, Senhor, nos abençoando, nos fortalecendo, nos dando a paz e nos dando a luz, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Para o pessoal que está em casa, que não tem um livro, então nós estamos fazer a leitura do texto que nós vamos iniciar agora. A Elisângela vai fazer para nós e depois a gente vai explanar, então vamos discutir e detalhar. Vamos lá. Roma e a humanidade. Meus caros amigos, alguns de vós que aqui vos achais possuis dedicação e amor à causa da luz e da verdade. É lícito, portanto, procuremos corresponder aos vossos esforços e aspirações de conhecimento, ofertando-vos todas as coisas do Espírito, dentro das nossas possibilidades, para que vos sirvam de auxílio na escalada difícil da verdade. Numerosas são as falanges de seres que se entregam à difusão das teorias espiritualistas e que operam, na atualidade, o milagre do ressurgimento da filosofia cristã em sua pureza de antanho. É que chegados são os dias das explicações racionais de todos os séculos que tendes atravessado com os olhos vendados para os domínios da espiritualidade, devido aos preconceitos das posições sociais e sentimentos de utilitarismo de vários sistemas religiosos e filosóficos, desvirtuados em suas finalidades e em seus princípios. Nossos desejos seriam os de que a nossa voz fosse ouvida, vinculando-se à palavra da imortalidade sobre toda a terra. Todavia, não serão feitos em vão os nossos apelos. Por constituir tema de interesse geral para quantos mourejam nas fainas benditas do conhecimento da verdade, subordinei essas palavras à epígrafe, Roma e a humanidade, a fim de levar-vos a minha pequena parcela de instrução sobre o catolicismo, que, deturpando nos seus objetivos as lições do Evangelho, se tornou uma organização política em que preponderam as características essencialmente mundanas. Muito interessante. Exato, muito interessante. O que Emmanuel nós podemos tirar desse aí? Ele fala para nós. Ele está tratando então da adoção do cristianismo pelo Império Romano, que realmente começou a tragédia de deturpação que está dizendo aí, né? E as consequências que houveram depois que o Império abraçou o cristianismo. Então, no trecho de abertura, podemos dizer aqui, o autor se dirige diretamente aos espíritos, a nós espíritas, pode ter aí. Ele está dando uma mensagem para nós, espíritas, na realidade, né?
diretamente para nós. Por quê? Porque a doutrina espírita realmente veio para tirar realmente a essência do evangelho primitivo, realmente tirar os adereços que foram colocados, realmente para as pessoas perceberem a beleza da doutrina do Cristo, aquela coisa pureza, né? Existe lógica, né? Razão, bom senso e tudo, para a gente ver que é simples, que para seguir Cristo, os seus ensinamentos, é simples, basta que nós queiramos. Aí que mora o perigo e mora o problema. Nem sempre nós queremos. Por quê? A gente sair da zona de conforto é muito difícil. Se está bom aqui, a vida está me... É ruim, mas tá bom. A vida está me fornecendo prazer, está difícil, mas está bom. Tem cerveja, tem festa, tem tudo. Está ótimo. Por quê que eu vou pensar, por exemplo, em responsabilidade de escolher, que tudo que eu escolho vai ter um reflexo? As burdoadas estão vindo e você está falando, Deus está me castigando, tal, e vou continuar do mesmo jeito. E não entende. O que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz para merecer isso? Isso aí é a que mais você escuta. Agora, nós espíritas não temos o direito de falar isso, porque o que eu fiz para merecer isso? Tem certas perguntas. Aí, essa realizando, o que eu fiz para merecer isso? Aí é pergunta que a gente não cabe. Não cabe mais, velho. Que a gente sabe. Nós sabemos, às vezes não queremos enxergar, mas nós sabemos o porquê. Porque se não são reflexos destas, são de outras. Naturalmente. O que não tem explicação para esta, você analisa tudo, não acha? Então, em algum momento, eu preciso reequilibrar de situações do passado, que agora são postas à prova para mim. Exercer tolerância, né? Perdão, que não é fácil. E grupo familiar é complicadíssimo, porque o grupo familiar não é só desta vida, é de outras que vem vindo depurando, algozes e vítimas trocando de lugar, vem. É fácil, gente, só quem vive sabe. É muito difícil. Tem dia que você pensa que as coisas vão sair, você cria tudo uma varinha de condão para resolver o problema. Mas na realidade nós sabemos que tudo vai passar. Tudo depende daquelas situações que você não pode ficar preso a isso também e esquecer de viver. Então a doutrina tem para mostrar isso aqui muito interessante. É isso que ele fala aqui. Não é condenar a Igreja Católica inteira, mas dizer o fato que ocorreu, que foi deturpada totalmente os ensinos dele, a simplicidade dele, em prol da política do Estado. Então isso que é complicado, né? Então a gente tem que pensar nisso sempre. Seguindo então, naquele período então que Emmanuel escreveu, é a década de 30. Então ele já estava prevendo o alvorecer de um novo tempo. Olha para vocês verem, 1930 para 2023, quanto tempo faz? Então, aí que vem o problema da transição, que já chegando, já começou. Na realidade, quando Kardec abriu, ele deu o start, né, da transição, foi com Kardec, que veio mostrar certinho esse século XIX. E quantas pessoas de luz nasceram no século XIX, que vieram trazer seus... em todas as áreas da ciência, da religião. A transição estava por ali mesmo. Vindo de lá, né? Exatamente. Então, isso foi chegando. Então, ele veio dizer para nós que a consolidação do Espiritismo é uma espécie de depuração da doutrina cristã. E é verdade. O Espiritismo depurou, tirou tudo aquilo de adereço que estava só em formalismo, em hierarquia ritualística, acabou com tudo isso aí. Então isso aí não vale a pena mais para a gente, né? É outra coisa. E tem isso aqui depois, que ele fala aqui depois, que é da pureza do Antônio aí, em seguida, ele fala assim, por exemplo, chegados são os dias das explicações racionais, de todos os séculos que tendes atravessados com os olhos vendados para os domínios da espiritualidade. Exatamente. Nós estávamos com os olhos vendados. Nós tínhamos que crer uma fé cega.
que não admitia controvérsia. Mesmo você achando que aquilo é um absurdo, você tinha que crer. Veio o Espiritismo, que a fé tem que ser racional, tem que entender que tudo tem uma racionalidade. O mundo é racional, tudo tem uma lógica, a sequência. A própria natureza tem uma sequência, podemos dizer racional. A semente que frutifica, que vai até crescer da semente. A árvore está dentro da semente, mas não é a semente, não é a árvore ainda, mas está dentro. Né? Então, que vai sair, que vai dar árvore, que vai ter frutos e que vai ter gerar novas sementes. Então, é uma lógica. Então, tudo isso para entender. Então, o interesse de Emmanuel, podemos dizer isso aí, é jogar uma luz para nós no contexto grave da humanidade, que precisava chegar a um ponto de mudança. Exatamente por que essa mudança? Porque o tempo da Terra já está chegando no final. Ele já antevia isso lá, em 1937, que ele escreveu esse livro. Já estava vendo, está chegando o tempo. Então as pessoas já precisam se modificarem, o modo de agir, de pensar, né, principalmente de falar. Por quê? Diga, pode terminar. Aqui está falando, né, que são chegados os dias. Isso aqui é Emmanuel. É. Mas lá na Gênesis, também. No capítulo 18, são chegados os tempos. Exatamente. Não encaixa tudo aqui. Veio só complementando aquilo que Kardec disse. Por isso que eu digo, a transição começou com Kardec. Pois é. Aquele capítulo lá de estudo, né? Então, não tem como a gente ver que realmente as coisas estão ocorrendo. E se nós, em algum momento, o Espiritismo nos atraiu realmente e nos preencheu com respostas claras e objetivas, é porque nós também temos um trabalho a fazer. Não só nesta, mas nas próximas também. Esse é um fato. É um fato. A quem muitos foi dado, muito será cobrado, muito será pedido. Faz parte da vida. Então, porque nós... Aí, vamos abrir um parênteses. Por isso que a palestra, você falar em 20 minutos é difícil, estudo dá. Vamos abrir um parêntese. O que é frequência vibratória? Não é o que nós fazemos? Nós criamos o nosso padrão de acordo com o que pensamos, falamos e agimos? Então, quando você tira essas coisas absurdas de castigo de Deus e coisa e tal, e começa a pensar, a melhorar o nível do pensamento nosso, que você começar a entender as pessoas que quando te ofendem, quando te magoa, você pode ter até um primeiro ímpeto de responder, mas reflui, você vai aprender a refluir devagarzinho. Nós estamos controlando o nosso frequência vibratória, que vai criar um padrão. É esse padrão vibratório que começa a influenciar. É igual a água na boca, segura a água. Segura. Exatamente. Então, o que vai mudar? Por que o espírita tem uma responsabilidade muito grande? Porque ele vai mudar as pessoas, não é pelas palavras, é pelo exemplo. É pelo exemplo, em casa, no trabalho, na sociedade. É aí que a gente vai. A mudança continua assim. Às vezes a pessoa chega, quem trabalha no comércio, por exemplo, chega um cliente lá, estúpido, bravo, se você entrar na dele e retrucar, é a pior coisa do mundo. Se você desarmar, dar um sorriso e de repente conta uma historinha, quem está trabalhando no comércio sabe disso, e de repente acaba aquilo ali, desarma a pessoa está louca para você retrucar. Quando você desarma, ele reflui, poxa vida, estou bem, não estou tão belicoso como aqui, né? Então é isso que é interessante a gente fazer. Então nós somos realmente os trabalhadores da última hora, aqueles que estão aptos a receber o salário, porque nós temos esse dever de sermos os apaziguadores. A paz é a tônica da nova era. É a paz interior, é a paz familiar, é a paz no trabalho, é a paz na sociedade, é a paz no mundo. A gente promover a paz. Esse é o nosso objetivo. Agora, pacificação. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Está lá no Sermão da Montanha. Então, para a gente ver como é importante isso nos atuais tempos, porque nós sabemos que nem toda a humanidade vai ascender ao mundo de regeneração. É um fato. Um terço já está realmente, dizem alguns autores, que já foi feito
a separação do joio e do trigo. Não tem chance. E as pessoas que estão aí de qualquer jeito, jogando, roubando, numa boa, tranquilo, estão aí, os últimos estertores. E esses desencarnam, tchau. Não tem chance. E tem 1/3 realmente estão conscientes que precisamos melhorar. E como eu melhoro? Cercado de tanta ruindade, podemos dizer aqui. Exatamente. Sendo aquela luz, aquele fósforo no meio da escuridão. Por quê? Se aquela televisão, aquele programa está me irritando, por que eu vou assistir? Que vai me influenciar negativamente. Que vai me perturbar meu sono, que vai despertar instintos. Que nós temos instintos terríveis ainda. E atrapalhar o meu plano vibratório, que está ali tudo, tentando melhorar. Padrão, tudo. Então, a gente vai fazendo escolhas. Não vai dar, isso aqui vai ter. De melhorar. É um trabalho, é um processo. Não é varinha de condão. Você vai querer, vamos melhorar assim, hoje, amanhã eu estou maravilhosa. Não, não é assim que funciona. É devagar. Mas o processo não pode parar. É esse aí que está. Você tem que estar no processo. Eu não melhorei ainda, mas estou no processo. Então, eu tenho chance. Eu, entre aspas, dizendo, não sou eu, Clayton, no sentido amplo. É lento. É lento, mas eu estou no processo, eu estou na caminhada. Não sei quando eu vou chegar, mas eu me dispus a caminhar. Eu saí da zona de conforto e estou começando a caminhada. E isso que é importante. Agora, aqueles que não querem sair da zona de conforto. Mas não importa, aí que está. Mas é preferido cair do que retroceder. Não, para trás que não pode, tem que cair e levantar. Mas aí é metiolate no joelho e embora. Agora nem o metiolate não vale mais, né? Que não arde mais. O gostoso do metiolate antigo é que a mãe passava para você saía vendendo azeite. E aí vinha o soprinho, né? Soprinho, né? Então, gente, é isso aí. Para início, acrescentar alguma coisinha, por exemplo, da história de Emmanuel, que ele conta para nós, né? Não aqui, mas em outros livros, sobre o senador Públio Lentulus, né? Que teve a oportunidade de conhecer e dialogar reservadamente com Jesus. Quem leu a história sabe. Contudo, não seguiu de pronto o mestre e seus ensinos. Fez isso nas vidas posteriores. Né? E a fala de Jesus para ele, né? Faça isso agora, porque senão vai ser durante muitos anos da humanidade, da eternidade. E foi mesmo. Ele escolheu não aceitar. A grande oportunidade que é milênios, né? É isso aí, né? E de forma exemplar depois, né? Que veio, que tá. Encarnado. Poderia ser antes, né? É a história de Emmanuel. De Emmanuel. Né? Ele podia estar, mas teve que passar, né? Então, encarnado, depois Emmanuel integrou as comunidades cristãs primitivas. Né? As notícias de suas encarnações indicam que foi padre em 4 delas. Foi padre. Quer dizer que ele conhece a fundo o que foi a igreja, desde das idades. O capítulo 8 aqui é para poder. É isso aí. Vai chegar lá, caso não chegar. Em 2 dessas serviu no Brasil. E noutra acabou canonizado e virando santo também. Então, isso aí eu nem sei qual que é santo, porque ele está falando comigo aqui, então deixa o santo para os católicos, né? Sim. Então, a tal trajetória espiritual confere a Emmanuel, é muito importante a gente saber, uma autoridade plena para dissertar sobre a história da Igreja Católica e sobre o impacto desta na civilização. Falando que ele viveu, né? Viveu. Ele teve esse meio, né? De carteirinha mesmo, né? Ele foi tudo, sofreu tudo isso aí, viu o que era, participou também de alguma coisa, na hora que teve para lá. Então, ele vem aí depois, ele vem dizendo, né, que o catolicismo tornou-se uma organização política em que preponderam as características essencialmente mundanas do mundo. É verdade.
vive para a sociedade. Hoje, tanto que o Vaticano hoje é um estado que tem embaixadores, tem política, tem banco, tem tudo. Tem guarda, tem exército. Os exércitos que antes tem hoje, em menor número, mas é a mesma coisa. Mesma coisa. Então, ele indica, entretanto, que o seu objetivo não é mera crítica à atuação da igreja. Isso porque dirige aos que possuem dedicação e amor à luz do quê? Da verdade do cristianismo, do evangelho. Então, o que foi? A igreja está em tempo de modificar e vai modificar. Vocês podem ter certeza disso, que a tendência natural da evolução, a igreja se adequar também à razão, à lógica e ao bom senso. Já está começando. Já. Um pouco, mas vai chegar. Teve seu mérito também. Teve. Porque foi uma maneira, naquela época, difundiu-se a doutrina, né? De uma maneira torta, mas foi difundida. Uma maneira torta e trágica, né? Porque torta e trágica, mas foi difundida. de alguma forma, né? Pelo menos alguma coisa. Porque veja bem. Os jesuítas, se não fossem os jesuítas, como é que ele... Então, e os jesuítas no Brasil foi um espetáculo, e lá na Europa foi uma tragédia. Uma tragédia. Aqui eles ajudaram muito, mas lá foi uma tragédia. Era o Papa Negro, né? O chefe lá dos jesuítas lá, né? Então era uma organização política mesmo, os jesuítas. Mas aqui vieram realmente com outra ideia. Anchieta, Manuel de Nóbrega, tudo eram jesuítas. Então vieram com outra, já guiados pelo alto. Veja bem, não podemos generalizar a Igreja Católica como um todo, mas assim, porque muitos dos seus pastores eram realmente pessoas fiéis ao Evangelho. Muitas coisas nós sabemos. Naqueles párocos lá daquela cidadezinha mesmo, miseráveis lá, que ajudavam mesmo ali junto com a população, na miséria, tudo ali, eles vivenciavam o cristianismo, que depois que passaram para os bispos, começaram a criar bispos só porque é amigo seu, você vai ser bispo, papa, por política, mas aqueles mesmos, aí é que você lembra bem, os beneditinos, por exemplo, foram uma congregação fantástica, ajudou muito. Francisco de Assis, franciscanos. Teve seus méritos, né? Teve. Não, tanto que Francisco de Assis veio exatamente para chacoalhar. Chacoalhou, mas não deixou. Eles voltaram e depois seguiram ainda. É como diz aqui, que ele fala de que Jesus fala para Públio Lento, né? Segue agora ou vai depois. Segue depois. Caio, você mencionou aí sobre Emmanuel ter sido, inclusive, santo, né? Considerado santo pela igreja. Isso é especulação minha, tá? Algumas vezes eu já liguei Emmanuel, a filosofia de Emmanuel, a Tomás de Aquino. E Tomás de Aquino tem uma história de Tomás de Aquino. No final da vida dele, ele teve uma revelação que só depois ele mencionou para outro companheiro dele lá, que era monge junto com ele. Depois de algum tempo, de tanta insistência, o monge perguntar para ele: mas por que? Diga-me por quê. Pelo amor a Deus, me diga por que parou de escrever a Suma Teológica, né, que ele estava escrevendo. Aí ele falou: já que pediu pelo amor a Deus, então eu vou lhe dizer, aquilo ali que eu estava escrevendo é palha, merece ser queimado. Isso Tomás de Aquino que falou sobre o que ele estava escrevendo. É o compilado do que ele já tinha feito, né? As obras de Tomás de Aquino é estudada em qualquer curso de teologia. No estudo de teologia até hoje, Tomás de Aquino. Ele mesmo disse, né? Dentro da Igreja Católica mesmo é explicado essa passagem de Tomás de Aquino. Que ele disse que o que ele estava escrito, agora, com base em que ele disse isso? Com base na revelação que ele teve. Ele teve um encontro mediúnico. A igreja não fala em mediunidade, né? Mas ele teve uma revelação, ele teve uma visão, e a partir dessa visão que ele não mencionou o que
que dizia essa visão, a partir dessa visão ele tomou essa decisão de não ia terminar a obra. Por isso que ele falou que era palha. Que não tinha essência. Podia ser considerado palha. Não tinha sentido nenhum. A partir da visão que ele teve, da explicação que ele teve, com a visão que ele teve, provavelmente alguém bem superior tenha aparecido para ele e falou: ó, você está enganado em relação a isso que está escrevendo. Exato, pode. Lógico. Com certeza. Apesar de ele ter falado isso, depois que ele faleceu, a própria igreja pegou o compilado dele, né? E daí para frente, nos estudos de teologia, até hoje ainda é usado. Exato. Interessante. Apesar de ele ter dito isso, né? Então, gente, é isso que eu falo. A oportunidade que nós estamos tendo é muito importante nas nossas vidas. O estudo que a gente vê aqui é muito importante para você ver a história, dá para acompanhar. Por isso que eu sempre digo, vou falar de novo, Jornada dos Anjos, vale a pena ler de novo e adquirir. Já li. Conto o meu também, eu já folhei ontem, me deu tanta vontade de ler de novo, mas eu não tenho tempo. É grosso, né? Tem umas 500 páginas, eu acho. Eu não dou tempo, tenho que fazer outro curso aqui, tem do estudo, tem que ler, estudar, tal, tem Tropal Frutuoso para ler lá, tem outro na fila. Mas coisa para assistir, que vocês chegam e falam com a gente. Tem o IESH que eu estou assistindo, o IESH. Eu estou também. Acho que em 10 anos eu acho que nessa encarnação não dou conta de ler tudo que é para ler. Eu acho que também não vai dar conta de eu ler de novo a Jornada dos Anjos, não, viu? Só vai aparecendo coisa nova, né? A gente fala isso, eu vou deixar para depois. Mas a jornada conta as reencarnações, as tantas reencarnações, até chegar aos dias atuais. Constantino já está reencarnando por aí. Não vou contar, senão vocês não vão ler o livro, tem que ler o livro. Spoiler. Quem é o autor dessa Jornada dos Anjos? O Espírito de Lúcio, Sandra Carneiro. Sandra Carneiro. Ela é fantástica. É um livro e começa lá em 324. A primeira página, vamos ver lá, em 324, Constantino, tá, beleza. A hora que eu li a primeira página de novo, reli, né? Falei, vou ler de novo. Não dá conta. Então, só para encerrar, eu vou ler de novo o último parágrafo que diz assim, ele fala assim, por que ele deixou o nome nesse capítulo 3 de Roma e a humanidade? A fim de levar-vos a minha pequena parcela de instrução sobre o catolicismo que, deturpando nos seus objetivos as lições do Evangelho, se tornou uma organização política em que preponderam as características essencialmente mundanas, que lamentavelmente até hoje. Agora, o 3.1, Roma e seus primórdios. Quem vai ler para nós? Posso, por favor? Aumenta mais a voz para ficar bem. Sai bem no. Roma em seus primórdios. Fundada em tempos remotíssimos por agrupamentos de homens que experimentavam a necessidade de recíproca defesa e proteção mútua, edificou-se Roma sobre as lendas de Rômulo, do rapto das Sabinas e outras. Habitada por indivíduos acostumados à rudeza, tornou-se populosa com os reforços de habitantes que constantemente lhe vinham dos núcleos circunvizinhos, vindo a ser em breve a cidade que se transformaria na célebre República, depois Império, e que tão fortemente predomina sobre os destinos humanos. Como, porém, não é o objetivo da nossa palestra o estudo da história universal, sintetizemos para alcançar o nosso desiderato. Então, aqui não tem muito o que falar, que nós já estudamos isso aqui, lá no A Caminho da Luz, né? Aprofundamos bastante. Roma, então a história de Roma, tudo isso aqui, né? Roma em seus primórdios, né? Conta a história de Roma até chegar. Por que ele conta isso aqui? Porque Roma até hoje é a sede da Igreja Católica, né? Começou lá, né, com Constantino, e veio com todas as nuances, né,
reencarnação, então, tudo que ocorreu até hoje, para chegar, ele está dizendo isso para dizer, tudo isso é para dizer como o Evangelho foi deturpado, e realmente foi mesmo, assim, em termos, por quê? O primeiro golpe, podemos dizer assim, num bom sentido que teve, foi com Lutero, que ele traduziu a Bíblia para o alemão e pôs a Bíblia na mão do povo, que antigamente o católico não podia nem ter a Bíblia, eram os padres que falavam. Então, isso aí foi bom que popularizou a Bíblia e obrigou também, forçou de alguma forma a Igreja Católica também a se mexer, de alguma forma também, para se aproximar mais do povo, porque antigamente as missas eram em latim e que ninguém entendia nada, e de costa para ninguém entender, e de costa para o povo, para ninguém ver. Tinha ritualística, tinha que bater a campainha tantas das vezes, ela falava, ora pro nobis, tal, e o povo ficava ali. Então, isso aí, mas isso aí precisou um Papa, né, que foi João 23, né, no concílio da década de 60, que falou, gente, a igreja tem que precisar do povo. Então, cada povo vai ter a sua língua. Nada mais, quer dizer, alguma coisa está ocorrendo. Ainda existe a politicagem, existe, mas isso aí, então, tudo isso, Emmanuel, nesse estudo que eu estou fazendo, é para a gente ver a perspectiva da evolução humana. Então, e destaca realmente a importância de Cristo, a chegada do Cristo no planeta para a evolução do planeta. É uma coisa fantástica isso aí. Ele vindo exatamente para mexer com estruturas arcaicas, duras, né? Que as pessoas... Como você chega com um chefe judeu e fala para ele que é um absurdo você fazer um sacrifício na época, você imolar um cordeiro ou uma pomba para agradar a Deus, que Deus, senão Deus ia castigar. E ele fala que não pode revidar. Jesus fala, o que é isso? O revide não existe. Deus ama a todos, dá toda a oportunidade para todos. Todos são iguais. Então, ele mexeu no status quo tudo ali, foi uma revolução. Realmente, na acepção, eles queriam um Cristo revolucionário, se fosse mundano, de conquistas, mas ele foi uma revolução moral, realmente abalou. Incomodou Incomodou os poderosos. Então a gente... Se for ver, até hoje não mudou, né? Não. Quem incomoda, às vezes, continua sendo... Mas as coisas, tudo tem um tempo, né? Eu gosto muito do Eclesiastes, né? Há tempo para tudo, para plantar, para colher, para rir, para chorar, tem tudo isso aí. É uma das passagens mais bonitas que tem no Eclesiastes, do Velho Testamento. Claro, eu conheço muitas pessoas, inclusive uma vizinha minha, que é muito minha amiga, a gente estudou junto. Ela é uma católica fervorosa, mas ela tem uma simpatia muito grande pelo Espiritismo. Mas ela gosta das coisas que eu falo. Uma vez a gente veio conversando, de lá de casa, perto na rua, e ela perguntando. Então você vê que é uma pessoa que é católica, acho que não tem coragem. Mas é a zona de conforto, tá bom. Sabe? Mas ela tem uma simpatia pelo Espiritismo. Ela fala, mas eu acho tão bonito aquelas coisas que você põe, que você fala, que você escreve. Sabe? Então, mas eu fico sem jeito, falo assim, vai, conhece um pouquinho, você ter mais admiração ainda, mas eu fico sem jeito. Mas as pessoas... De saber que ela é uma pessoa, ela tem um coração, gente, maior do que o peito. Ela é voluntária da pastoral de rua. Ela sabe, é uma pessoa boníssima, um coração maior que o peito. E tem admiração pela doutrina, mas eu acho que ela não sai aqui. Tem medo agora, o que vão pensar? Gente, mas às vezes pela própria criação, se ela fizer isso, ela vai sentir que está traindo a ideia. Ou traindo a memória dos pais, principalmente. E é católica. A pastoral de rua também precisa dela lá. Também. Às vezes a sementinha dela ainda não germinou ainda completamente, né? Mas então, está fazendo o trabalho dela lá dentro, está perfeito. Porque a doutrina espírita não veio para criar uma religião exclusiva, fechada. Não é, gente. É a doutrina dos espíritos que é para servir para todas. É o futuro das religiões, né? A todas.
O que é os conceitos espíritas? Não tem inferno, não tem céu. Não é a religião do futuro. Reencarnação, causa e efeito, livre-arbítrio, responsabilidade da escolha, é só isso. Comunicabilidade, quem está lá, se acredita na alma, por que a alma que foi para lá não pode comunicar então? Se está no céu, ela pode falar, segundo os católicos, por que não pode comunicar? Então, se ela está lá, bem no amor, porque ela não pode falar que está bem lá? A comunicação com os mortos? Tudo que os pastores falam lá, eles estão tudo mediunizados, gente. Do jeito que eles falam, tem uns que até distribuem tudo lá, tudo mediunidade aquilo. Mas acho que é o demônio, né? Será? Acho que é o demônio. Porque eles também recebem. Não, mas para eles É Espírito Santo, né? Eles recebem coisas boas, é o Espírito Santo. Então, está caminhando. Está caminhando. É isso que é importante, a caminhada. Então a pessoa tem que iniciar exatamente, não tem necessidade de ser espírita. Tanto que eu acho que todo mundo podia vir tranquilamente assistir umas palestras. Não precisa estudar, não, vem assistir uma palestra. Temas bons, né? Você falou de família semana, eu acho mais interessante, disso tudo aí que você está falando, acrescentando uma coisa, né? O entendimento sobre, principalmente, as doenças. Sim. O que nos aparece ao longo da vida, né? O entendimento de por que essas doenças vêm, né? E as nossas responsabilidades. Em outras religiões, a pessoa sabe que vai desencarnar, sabe que vai morrer, sabe que vai lá para o outro lado, mas ela questiona tudo isso, né? Quer dizer que Deus tem que me livrar da doença, Deus tem que me livrar de morrer. Eu posso morrer mais cedo, se eu morrer com 120 anos, não estava na hora ainda não. Porque Deus me tirou a vida, né? Me tirou a vida. Em velórios, então, você escuta cada coisa, né? A gente acredita, né? Oh Deus, porque Deus não E quer falar assim, obrigado, meu Deus, pela dor que me leva a refletir. E aquele que está lá, foi, graças a Deus, estou livre do corpo, estou embora. O pessoal chorando nó aqui, né? A dor leva a gente a refletir, né? Então, mas é o apego, né? Apego. Reflete. Mas é um apego para que vocês vão encontrar depois? Sempre. A pessoa normalmente pede, reza para mim, ora para mim, ou nas suas preces lembra de mim, mas para curar, né? Tipo assim, a pessoa está doente lá no hospital, moribundo, já prestes a desencarnar, né? Mas quer que ela sobreviva, que ela cure, que ela saiba. Essa é a esperança de um que morre. Esse aqui dentro do espiritismo ajuda a gente a Todo entender isso mundo aí, que está né? doente quer curar. É a esperança. Quem vai ler para nós agora o 3.2? Eu leio. Então vamos. O cristianismo em suas origens. Edificante a investigação, o estudo acerca do cristianismo nos primeiros tempos de sua história. Edificante lembrarmos as apagadas figuras de pescadores humildes, grosseiros e quase analfabetos enfrentarem o extraordinário e secular edifício, seguido pelos triunfos romanos, objetivando a sua reforma integral. Afrontando a morte em todos os caminhos, reconheceram em breve que inúmeros espíritos oprimidos os aguardavam e com eles se transformavam em anunciadores da causa do Divino Mestre. A história da Igreja cristã nos primeiros séculos está cheia de heroísmos santificantes e redentoras abnegações. Nas 10 principais peregrinações aos cristãos, de Nero a Diocleciano, vemos pelo testemunho da história gestos de beleza moral dignos de monumentos imperecíveis. Foi assim que, contando com a admiração das autoridades da filosofia em voga na época dos seguidores do Cristo, sentiram forte amparo na voz esclarecida de Tertuliano, Clemente de Alexandria, Orígenes e outras sumidades do tempo. A conversão de Saulo de Tarso
cidadão romano, também influiu poderosamente na difusão do novo ideal. E todo o sangue dos mártires da fé transformou-se em sementeira bendita de crença e de esperança consoladora. Beleza, né? Isso aí que a gente vê que realmente Jesus, a partir dele, continuou o seu trabalho, né? Mandando sempre espíritos que chegavam aqui, muito bonitos aqui, ó, afrontando a morte em todos os caminhos, reconheceram em breve que inúmeros espíritos oprimidos os aguardavam, e com eles se transformavam em anunciadores da causa do Divino Mestre, que voltavam como anunciadores para divulgar, né? Então, e olha que isso é interessante, não sei se vocês notaram aí, por 2 vezes a palavra edificante, né? É o adjetivo edificante. Quer dizer, que é muito importante, é edificante para nós entendermos a essência no início. Edificante é a investigação, o estudo acerca do cristianismo, quer dizer, vai abrir nossa mente, abrir realmente. Nós estamos estudando o cristianismo primitivo, né? Isso aí é muito importante para a gente ver. Veio edificante lembrarmos dos apagados, os apóstolos, pescadores, semi-analfabetos, mas eram espíritos iluminados, e enfrentaram gente. Só João que não foi sacrificado. Todos os apóstolos foram mortos. Todos. Lentamente e violentamente. E com requinte de crueldade. Então, o que Emmanuel está falando aqui? Ressaltando a fidelidade e o destemor daquelas pessoas que morreram, né? Pessoas modestas que deram prosseguimento ao legado do amor de Jesus. Foram a própria vida, foram a risco sem problema nenhum, sem medo, sem nada. Sabiam que estavam correndo risco, mas fizeram a escolha de continuar levando a palavra de Jesus. Como diz a Emmanuel, afrontando a morte em todos os caminhos, reconhecer em breve que inúmeros espíritos oprimidos os aguardavam, diz o texto. Então, eles sabiam que saía cedo, não sabiam se ia estar preso ou se ia até com vida no final da tarde. É assim que funcionava. Então é interessante lembrar os diversos exemplos que confirmaram nessa descrição dos romances históricos do próprio Emmanuel. Trata de personagens históricos, a Mariante, que já leu todos, eu não li todos esses romances. Lívia, Célia, Paulo de Tarso, que são personagens dos livros de todos os 5 livros de romances, de alguns livros que participaram disso aí, né? E históricos. E até o Emmanuel, que escreve esses livros, ele é o padre Damiano, do livro Renúncia. Aí para você ver. É isso aí. Né? Então, de fato, é edificante a gente nos espelharmos neles, daqueles que vieram e deram a vida em prol da difusão do pensamento do Mestre, né? Que vem realmente colocar dentro de cada um de nós a essência que temos por nós e fazer desabrochar a essência que está latente em todo mundo. Está latente. Precisa de regar, de adubo para sair. A semente está lá. A semente, ela fica guardada, pode guardar lá anos. Mas a partir do momento que você acondiciona ela, uma terrinha, põe um esterquinho e põe água, o que vai acontecer? Ela estava latente. A árvore estava latente ali. Ela vai desabrochar. É a sua amiga. A sementinha dela está prontinha lá. Mas é difícil. Dá uma regadinha. Que até no pior dos seres está latente lá. Mas você falou exatamente, até dentro daquele psicopata aí, está latente. Uma hora vai desabrochar. E aí, não existe pessoa totalmente ruim. Ainda não foi desabrochada. E aí, a hora que desabrochar, começa a consciência, aí vem a dor da consciência que vai falar, meu Deus, eu preciso agora reparar tudo aí, eu tenho que reparar, por quê? Porque eu feri algo em desacordo com tudo a lei divina, e eu me proponho a voltar em situações como débil mental, como tudo um lar desagregado, tudo, para que eu possa começar o meu despertamento consciencial, que é exatamente isso aí. Quando você desperta a consciência, volta na frequência.
vibracional. Nós somos seres energia. Então, quando você começa a pensar bem, começa a agradecer bem, mover aquela montanha de gratidão que você vai jogando no ar, jogando gratidão. Tudo você olha e você agradece, tudo. Um arroz com feijão que não tem carne, que delícia de arroz está aqui. Você começa a agradecer as pequenas coisas. A sua vida se transforma. Você aprende a dar valor nas pequenas coisas e vai ver que as grandes coisas não vão te trazer a felicidade das pequenas. Então você fala, eu quero ganhar na loteria milhões. Mas se você não estiver preparado consciencialmente para receber aquela obrigação que é um dinheiro que vai chegar, se você só pensa em egoisticamente, eu vou fazer bem, minha família bem e o resto que se dane, você vai se afundar cada vez mais. Mas quando ela chega como uma pessoa preparada, já que a semente já está brotando, esse dinheiro vira uma bênção que vai fazer muita gente feliz. E é assim que funciona, devagarzinho, né? Então, 4 dos 5 romances históricos de Emmanuel relatam os ambientes do cristianismo. 4. O cristianismo primitivo, bem entendido, né? As narrativas são repletas de dor, fé, sangue, fraternidade, padecimento e heroísmo. Tudo faz parte desses romances históricos, né? Loucura para os romanos ser cristão nos primeiros séculos exigia convicção e coragem. Não era qualquer um que admitia ser cristão, não, gente. Porque morria mesmo. Morria, era perseguido, jogado para as feras. Só que depois, os perseguidos tornaram-se perseguidores dos próprios irmãos. Lamentavelmente, né? Os irmãos que não comungavam com a estrutura hierárquica da igreja, política da igreja, tornaram-se hereges, eram excomungados e eram também mortos do mesmo modo. Olha só a deturpação que teve, né? Então, isso aí. Então, Emmanuel fala para nós aqui, a gente pode tirar disso tudo aqui, como é importante essa submissão confiante de homens e mulheres que abraçaram a bandeira de Jesus, que era o símbolo do peixe. Vocês lembram? Aí vocês vão esotericamente falando, era de peixe, a era do Cristo que chegou, né? Depois, a era de Aquário, a que nós estamos da mudança. Então, termina-se uma era, com Cristo trazendo, pode dizer. Falando disso, de peixes, de Aquário, isso aí tudo era uma coisa muito verdadeira no livro Sublime Peregrino, tem tudo sobre os astros. Tudo tem uma razão de ser. Só que agora mudou tudo. Você tem pessoas que não saem de casa sem ler o horóscopo. Não, isso aí já... E isso aí, todos esses símbolos, Capricórnio, peixes, fez tudo parte da psicosfera da chegada de Jesus. Sim, tudo achando. Tudo. Então faz parte, isso é ciência. É, mas só que viraram horóscopo e virou coisa que não tem nada a ver. Deturpou. Como sempre. Ele fala aqui desses gestos de beleza moral dignos de monumentos. Quais seriam esses gestos que ele fala aqui? Tudo aquilo de fraternidade, de mostrar tudo, de realmente indo para a morte, mostrando que aquele amor a Jesus é mais que o corpo não valia nada, que eles tinham plena consciência que a alma estaria com Jesus, tal. Então, é digno de realmente... Por que eles nos revoltam? São os heroísmos santificantes. Heroísmos santificantes, exatamente. Não tinham esse apego, era algo que mexeu realmente com eles. Que nada abalava. Nada abalava. Eles iam cantando para o sacrifício. Iam sendo dilacerados pelas feras famintas. É uma coisa... Gente, o animal só mata para estar com fome. Então, aquele animal que matou os coitadinhos lá, ficaram semanas sem comer nada para matá-los, para comer. Eles tinham que alimentar da carne. Foram usados pelo homem para aquilo.
a gente fala, né? Então, e fala por último aqui, né? Ele fala sobre o convertido de Damasco, né? Saulo de Tarso, né? Estou lendo ainda. É Lendo isso aí. ainda no começo. De fato, é inigualável que espírito como Paulo desempenharia sua missão de forma tão corajosa e fiel até o fim. Olha para vocês verem, o homem era um doutor em lei judaica e recebeu aquilo ali, cegou, né? Coisa mais linda do mundo e tal, e tal. Estou bem nessa parte. E aí eu te digo, então ele se converteu, ele não teve que reencarnar para pagar as mortes que ele fez? Lógico. Não é porque eu sou estou com Cristo aqui, não vou precisar reencarnar, não, mas você vai voltar para ter acertado. Não é porque ele encontrou Jesus. Ele se redimiu, É porque ele encontrou Jesus que ele está salvo. Mas a vida de convertido dele, porque o que ele foi apedrejado, judiado, açoitado, não sei mas mesmo assim ainda reencarnou, viu? Assim, tudo bem, mas Porque ele muita encontrou coisa Jesus que ele está salvo. Eu estou com Cristo, estou livre. Não é assim não, gente. Eu obedi que ele teve depois. Aceitei Jesus. Eu acabei de falar para ele, não é porque ele encontrou Jesus que ele está salvo. Porque isso é prática, não sei. Olha para você ver, olha Paulo, foi judeu, cidadão romano, foi inserido na cultura helênica, grega, né? Ele tinha capacidade de fundar comunidades e manter comunicação entre elas. Existia as cartas que ele mandava, uma comunidade, existia o contato sem internet, sem nada, e elas se comunicavam. As cartas famosas, né? Divulgou a boa nova no Mediterrâneo. Seu trabalho, incluindo seus padecimentos e testemunhos, contribuíram decisivamente para a formação da sementeira cristã, constituída de consolações e de sangue. Paulo foi fantástico na divulgação da doutrina, do cristianismo primitivo. Ele andava mesmo, então, e não conheceu fisicamente Jesus, não conviveu com ele. Viu ele, lógico, mediunicamente, né? Aqui ele fala também, gente, a título de curiosidade para a gente fala de Tertuliano, Clemente de Alexandria, Orígenes. Quem foi Clemente de Alexandria? Agora a título não tem, eu estou colocando aqui só para, falou aqui, não vamos saber o que é isso aqui, né? Ele chamava Tito Flávio Clemente, uns dizem que nasceu em Atenas, em 150, e morreu na Palestina em 215. Ele foi escritor, teólogo, apologista cristão, grego. Isso aí. Quem foi Tertuliano? Em latim, Quintus Septimius Florens Tertulianus. Nasceu em 160 e morreu em 220, com 60 anos. Foi um grande autor das primeiras fases do cristianismo. Também esse foi um grande divulgador. Orígenes, o maior erudito da igreja antiga. Nasceu de uma família cristã egípcia e teve como mestre Clemente de Alexandria. Foi mestre de Clemente. Então, e disse aqui, Emmanuel fala aqui, né? E todo o sangue dos mártires da fé transformou-se em sementeira bendita de crença e de esperança consoladora. Diz o autor, que após 20 séculos, né, façamos um questionamento. Para os cristãos de hoje, eu faço a pergunta para vocês. Quais são os circos e os leões? Quais são os testemunhos que se esperam deles, os cristãos de hoje? O que vocês acham? Lá tinha os circos e os leões, que você ia morrer por encontro. E iam firme. Então, para os cristãos de hoje, quais são os circos e os leões que irão provar a nossa fé? O que vocês acham? Egoísmo, orgulho, não? Comunismo? Tudo aí está aí, após 20 séculos, né? Porque eles tinham aquilo que eram os circos, eram condenados. Então, agora eu acho que o que mais deturpou o cristianismo, os grandes círculos, opinião minha, é a deturpação moral da humanidade que teve realmente, em detrimento dos ensinamentos,
uma apologia da pornografia, de tudo isso aí que nós vimos, se desarranja na família, nas comunicações, as trevas tomando conta disso aí, é o grande que vai levar muita gente à ruína. Eu acho, na minha opinião, pode ser isso. Os valores, né? Valores. Que veio exatamente, a doutrina veio exatamente para mostrar. Valores morais. Tanto que a frase melhor que Kardec fala para reconhecer o espírito é essa transformação, o quê? Moral. Porque é a moral que vai nos levar ao amor, à lei divina que está dentro de nós, latente, para a gente seguir adiante. Mas, Cléber, eu concordo com tudo isso que você falou. Isso tudo que está acontecendo é porque a humanidade, vou falar no sentido de humanidade mesmo, povo, humanidade, está muito sem, como diz Divaldo, a humanidade perdeu o endereço de Deus. Mas todo mundo sem é a materialidade, Mariana, é todo mundo material. Não acredita em nada, não se apega em nada. As pessoas só querem, eu quero ter, aí quando não tem, aí vem aquela depressão, aquela coisa funesta, como ele fala, que o grande mal da humanidade é a depressão. Mas por que leva a isso? Por causa dessa coisa da pessoa não quer ser, ela quer ter. E quando não tem, vira tudo isso. As pessoas não estão mais conectadas com nada. Por isso que está essa boa. Mas por isso que Emmanuel fala para nós aqui no início de Roma, ele fala para nós espíritas, foi lido aqui, nós precisamos, nós somos realmente aquelas pessoas que vão estar, pelo nosso exemplo, pela nossa capacidade de começar a influenciar. Pessoal, eu não posso influenciar muita gente. Gente, se você influenciar teu filho um pouquinho, teu marido ou tua esposa um pouquinho, não tá bom? Tá ótimo. Pontos convergentes, devagarzinho. Cada um influencia um ponto, os pontos vão se juntando, né? Lógico. O átomo não é uma coisinha mínima, que achava que era a menor partícula, não é mais, hoje é o quanto, que é a quântica, é muito mais que os elétrons, está tudo lá dentro do átomo. É a mesma coisa, vai juntando, até formar. Então, esse é o trabalho. Os precursores foram importantes, os mártires foram. Hoje, não precisa ser mártir, precisa até morrer, dar a sua vida física em prol disso. Mas você pode dar um tempinho seu, mínimo, para aprender, para estudar, para doar conhecimento, para doar alguma coisa. É mínimo que tem que fazer, para que as pessoas entendam realmente o que é importante. Que a vida é rápida, nós estamos em fase de transformação e é assim que a gente vai levando a vida. Então, Roma realmente, o cristianismo foi duro? Foi, mas também os enviados de Jesus foram fantásticos. Enfrentaram gente, o que nós estamos enfrentando hoje não é nada perto do que eles enfrentaram. As dificuldades, a ignorância, hoje pode ser uma ignorância, mas é uma ignorância mais que ninguém, ainda poucos matam por ignorância religiosa, mas ainda tem alguns que matam, mas pouco, mas antigamente, tudo aquilo porque os imperadores eram adorados. Jesus disse, não, você tem que adorar a Deus, não o imperador, pronto, já subverteu, você tinha que adorar César, adorar aquilo ali, então, e aí, como é que fica? Então, essas coisas, ele veio subverter a ordem, foi revolucionário mesmo, e agora está na fase, nós estamos, na realidade, na fase da colheita já, realmente, colheita, porque nós já assimilamos isso, já nos propomos a melhorar um pouquinho, não estamos 100% ainda, não tem importância, mas tomamos a decisão de sair da zona de conforto, então começar a nossa caminhada, e é uma caminhada que, graças a Deus, não tem que ter um corretor, nem que você queira voltar, você não consegue mais, porque você sabe que aquilo vai te cobrar, mas cobra mesmo, que eu sei, porque vai vir aquilo que se eu fizer, eu posso fazer conscientemente errado, vou fazer consciente, mas sei que vai dar caca, e dá mesmo, então, mas consciente, mas por ignorância, jamais. Alguma pergunta mais, gente? Então, semana que vem nós vamos ver os bispos de Roma. Nossa, esse é grande, viu, gente? Vamos ver se a gente dá conta. E as pretensões romanas. Talvez eu acho que fique. Tem muita coisa, viu?
Eu acho que não vai dar conta não de ver tudo num dia só não, viu? É muita história. E aí, gente, então é isso aí. Vamos encerrar então. A Elisângela encerra para nós. Então, fechando os nossos olhos, vamos imaginar Jesus na nossa frente, nos abraçando, nos enchendo de luz. E vamos agradecer a Ele por todo o seu exemplo, por tudo que Ele trouxe para nós. E pedir a Ele que nos fortaleça cada vez mais para que nós possamos tê-lo como modelo e um dia chegar a ser como Ele. Vamos pedir também a espiritualidade, que olhe por todas aquelas pessoas que estão passando por necessidade. Vamos pedir a ela que vá até a nossa casa, deixe lá a sua luz, a todos que lá estão, a todos que lá entram. Vamos pedir pelas pessoas que não puderam estar aqui hoje. Vamos também pedir a espiritualidade que fluidifique a água que vamos beber e coloque nela todos os remédios necessários para a nossa cura. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-se por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos são os mais deditosos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amafanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia e que Deus está sempre junto de nós. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa tarde a todos e até a semana, se Deus quiser.